eu sou Ângela Dalpós, aqui do canal Morena de Pintas. E hoje eu vim falar com vocês a respeito desse livro aqui que eu li, que eu terminei de ler esse mês de março, 100 Anos de Solidão. Fazia tempo que eu queria conseguir ler, né? É um livro, assim, muito importante aqui no autor Gabriel Garcia Marques, que é prêmio Nobel, aqui da América Latina, é um dos expoentes, né, do realismo fantástico, dessa linguagem meio mágica. Eu adorei, assim, eu li ele num mês, ele tem 400 páginas, assim, mas vai muito rápido porque é uma leitura muito gostosa, é uma coisa meio maluca e ao mesmo tempo é real e tu fica até confuso se aquilo aconteceu mesmo ou não. A história é da família Buendia, que se passa em 100 anos, né? Então vai nascendo gente, vai morrendo gente e vai passando os 100 anos dessa família. E o personagem principal, pra mim, que eu entendi, é a solidão. E faz a gente pensar muito, assim, em aspectos da nossa vida, que às vezes a gente tá junto com as pessoas, mas continua sozinho. Então, a importância da gente estar bem com a gente mesmo. Eu anotei algumas coisas, assim, uma das coisas mais legais, assim, é a linguagem que ele usa, porque ele escreve muito bem, ele mistura uma coisa meio poética, a escrita dele, o estilo dele é diferente, assim, é muito, muito legal. A história acontece na cidade de Macondo, que é uma cidade no meio do nada, que ela parece, assim, inacreditável que ela possa existir ali no meio daquela natureza que é agressiva, que quer tomar conta daquela cidade. Eles estão sempre lutando contra a natureza. Então acontecem várias coisas assim interessantes. E é uma família assim que tem muita gana de se manter naquele lugar. Então é bem legal a história. Tem que ler porque é muito diferente assim. É uma coisa meio maluca, mas ao mesmo tempo é muito real, assim. E o jeito que ele escreve, com esse linguajar meio fantástico e meio poético, torna aquelas desgraças que acontecem com aquela família, que é tudo uma tragédia, tudo é difícil, é um tédio, né? E as pessoas, tipo, não têm muita ocupação e aquela história vai acontecendo entre eles, as coisas entre eles. Essa linguagem torna a história leve, ela é muito leve, a gente lê muito fácil, quando vê já acabou o livro. Tem que ter um pouco de cuidado com os personagens, anotar, porque eles têm que fazer tipo uma árvore genealógica, porque são os nomes se repetem, eles botam os mesmos nomes nos filhos, que foi dos pais, dos tios, então a gente se confunde um pouco. Mas nessa edição aqui, que é da Record, tem uma árvore genealógica dentro. Também essa edição foi traduzida pelo Eric Nepomuceno e ele conta no início do livro um pouco sobre a vida do Gabriel Garcia Marques, que ele era jornalista, que ele trabalhou um pouco como jornalista, mas ele sempre quis ser escritor e ele só se lançou assim mesmo de ficar conhecido depois que ele lançou essa obra-prima, que ele tava numa viagem de férias, né? Ia sair de férias e aí teve um insight da primeira frase do livro e dali ele desistiu de viajar, começou a escrever e ficou. Disse para a esposa dele, ó, que tem um dinheiro para tu administrar e agora eu só vou escrever. E ele se trancou e foi escrever esse livro até conseguir terminar. E dali, né, acabou depois mandando para uma editora, como era um calhamaço, ele teve que mandar em 2 partes pelo correio para a editora, e aí ele acabou mandando a segunda parte, e mesmo assim foi um sucesso. A editora já achou o máximo, né? E depois que ele foi ver que tinha mandado a segunda parte antes da primeira. E assim ele acabou ficando super famoso, e depois o editor, esse tradutor, fala que ele teve até problema com a fama de lidar com isso, porque ele perdeu toda a privacidade, ele sentia falta da privacidade e tal. Então é bem interessante ler esse prefácio do Gabriel Garcia Marques, que foi depois Prêmio Nobel de Literatura, né, pelo conjunto da sua obra. Eu recomendo fortemente esse livro, eu acho que não se assustem com as páginas, né? Eu vou ler aqui um trecho. Um dos trechos que eu assinalei, que ele fala sobre um dos personagens, que era o Coronel Aureliano Buendia. Ele vai assinar um documento
que é o armistício da guerra. E aí das pessoas que estavam ali na mesa disse para ele não ser o primeiro a assinar. Então é uma mesa em que vários daqueles líderes vão assinar esse documento. Olhem esse trecho. O coronel Aureliano Buendia concordou. Quando o documento deu a volta completa na mesa, em meio a um silêncio tão nítido que as assinaturas poderiam ter sido decifradas pelo rabiscar da pena no papel, o primeiro lugar ainda estava em branco. O coronel Aureliano Buendia se dispôs a ocupá-lo. Ele assinou. Né? Então, imaginem, dá para sentir, né, o silêncio de uma maneira que dava para, quando as pessoas escreviam, conseguia se decifrar o rabiscar da assinatura pelo som que fazia de tanto silêncio que estava naquela sala, né? É lindo o jeito que ele escreve. Uma outra cena que eu vou ler aqui para vocês terem uma ideia dessa linguagem tão bonita que ele usa é a Úrsula, que é a matriarca da família. Ela ficou cega e as pessoas não se deram conta que ela ficou cega porque ela tratou de decorar o ambiente e os lugares das coisas e ela dava conta de tudo e as pessoas não percebiam. Olha só o que ele escreveu. Não disse nada a ninguém, pois teria sido reconhecer em público a sua inutilidade. Empenhou-se num silencioso aprendizado das distâncias das coisas e das vozes das pessoas, para continuar vendo com a memória quando as sombras da catarata já não permitissem ver com os olhos. Mais tarde haveria de descobrir o auxílio imprevisto dos cheiros, que se definiram nas trevas com uma força muito mais convincente do que os volumes e a cor, e a salvaram definitivamente da vergonha da renúncia. Na escuridão do quarto, conseguia passar a linha na agulha e arrematar uma casa de botão, e sabia quando o leite estava a ponto de ferver. Conheceu com tanta segurança o lugar onde ficava cada coisa, que ela mesma às vezes se esquecia de que estava cega. Depois de algum tempo, descobriu que cada membro da família repetia todos os dias, sem perceber, os mesmos trajetos, os mesmos atos, e que quase todos repetiam as mesmas palavras à mesma hora. Só quando saíam dessa meticulosa rotina, corriam o risco de perder alguma coisa. Portanto, quando ouviu Fernanda consternada porque tinha perdido a aliança, Úrsula recordou que a única coisa diferente que havia feito naquele dia tinha sido botar as esteiras das crianças no sol, porque Meme tinha descoberto um percevejo na noite anterior. Então, assim, ela se deu conta que todo mundo fazia as coisas repetidas e ela, então, conseguia saber de todo o andamento da casa, né, de tudo onde as coisas estavam nos seus lugares, porque as pessoas se repetiam, né, e a gente, na nossa vida também, a gente faz uma rotina, né, as mesmas coisas, às vezes a gente está no piloto automático. E que bom poder, às vezes, parar e se dar conta, né? E às vezes poder consertar pequenas coisas que não estão funcionando. E o jeito assim que ele escreve eu adoro. Recomendo muito esse livro. Depois, quiserem comentar quem já leu, se gostou, eu vou adorar saber. E eu faço comentários dos livros, assim, das coisas que eu aprendi, que me trazem algum aprendizado, né? Eu gosto de comentar aqui com vocês e recomendar as minhas leituras. Espero que vocês tenham gostado. A gente se vê no próximo vídeo com mais algum assunto, alguma novidade que eu venha trazer aqui para vocês. Um beijo para todo mundo. Assim a gente vai cada vez melhor em busca da nossa melhor versão.